pensa ter o poder, se você tiver poder, não tiver sabedoria nem amor, você é um tirano. Você é um déspota. É o que está acontecendo lá no retiro. É tirania. Por quê? Porque tem poder, porque ganha, manda lá, tem o poder, mas não tem amor nem sabedoria. Então é uma tirana. Se você tiver amor, sem poder e sem sabedoria, você é um sofredor. Você vai sofrer o resto da sua vida. E se você tiver sabedoria, sem poder e sem amor, você vai ser um bobo. Um bobo, vão rir de você. Então o ser humano, através da cultura racional, ele vai desenvolver o poder, ele vai ser uma pessoa que vai ter poder, sabedoria e amor. Você quer a maior prova disso? Era quem conheceu o seu Manel sabe disso. Ele tinha poder, tinha sabedoria e tinha amor. Entendeu? Então, essas são as 7 partes do porquê nós existimos. E as 7 fontes criadas foram criadas por nós, somos nós que estamos lá. Então não tem nada a ver com 7 arco-íris, 7 não sei o que, número 7, não tem nada a ver. Entendeu? Então vamos seguir a dona Sônia, vamos fazer a divulgação do livro, sem inventar, sem mentir, sem querer mostrar qualquer coisa que não tem valor nenhum, entendeu? Então aí vai ser melhor para o livro, que nós estamos arriscados a criar uma categoria de leitores daqui para frente que vai botar a cultura nacional no buraco, se ela não afundar antes. Daqui a pouco ninguém mais lê, ninguém está sabendo mais de nada, porque já não tem livro, está difícil achar livro. Entendeu? Então o que vai acontecer? Os espertalhões vão fazer outros livros, aí vai acontecer com o livro que aconteceu com a Bíblia. Que a Bíblia foi uma mensagem racional, mas ela foi totalmente desvirtuada e manipulada de acordo com o interesse de cada um. E quem divulgou não soube divulgar, então as pessoas se aproveitavam da Bíblia, entendeu? Então eu peço a vocês que parem com essa mania de inventar, porque vocês acabam falando coisas que não existem, e vai causar um descrédito para o livro. Só vai gerar descrédito para o livro. Então, ao invés da pessoa ficar interessada em ler o livro, a pessoa vai querer ficar longe do livro. Porque primeiro que ele já tem uma fama ruim. Muita gente diz que é uma nova religião, que é uma seita, que é isso, que é aquilo. E religião e seita hoje em dia é igual político. É sinônimo de arrumação de grana. O cara entra para a política para arrumar dinheiro, não entra para a política para fazer política. Então qualquer seita que é criada hoje é para arrumar dinheiro. Tem pastor aí que chora até fazendo pregão. E cada dia a fortuna deles aumenta mais. Agora a cultura nacional é uma coisa muito séria. Então nós temos que zelar por ela e fazer uma divulgação muito boa por ela. E aproveitando essa questão da primavera, eu estou há muito tempo para falar com vocês sobre um assunto, que é a glândula pineal. Cara, já falaram tanta coisa sobre a glândula pineal, mas aí ontem eu li uma postagem sobre ela. Não tem nada a ver. As pessoas ouçam as coisas e saem repetindo, e pior, e aí começa a aumentar. Então quem conta um conto, aquele ditado antigo, quem conta um conto põe mais um ponto e daqui a pouco começa a encher de pontinhos. Cada um que vai passando para frente vai botando mais alguma coisa, daqui a pouco a mentira tomou conta da verdade. A glândula pineal estou tentando fazer aqui uma comparação para ficar inteligível. Existe uma glândula, a glândula pineal, que é a epífise, e a hipófise. Essas duas glândulas,
elas são tão importantes que elas estão localizadas no cérebro, uma no meio e outra na base do cérebro. Ambas são duas glândulas endócrinas, então são elas que comandam tudo. O corpo existe porque a hipófise comanda todas as outras glândulas e comanda tudo no corpo. Tá? Até chegar a dizer e classificar a glândula, a hipófise, como a mestra do corpo. Por quê? Porque é ela que controla tudo. Precisa, um órgão está assim, ela comanda, por exemplo, está faltando fígado, dormência no braço, está faltando, o sangue não está circulando, ela manda, aciona o fígado trabalha, joga o sangue lá para o braço. Então, ela é como se fosse o mestre de obra do corpo humano. Ela controla, não deixa faltar nada aqui dentro. E a epífise? A hipófise, ela está na base do cérebro, a hipófise. E a epífise, que é o outro nome que se dá à glândula pineal. Ela já foi chamada de sede da alma, por Descartes. E ela é uma glândula extremamente misteriosa, porque há pouco tempo que ela começou a ser estudada. E a pineal, ou epífise, ela é o primeiro a ser construído quando o corpo está sendo gerado. Ainda no início da fase embrionária, a epífise já está pronta. Ora, então vamos analisar e refletir em cima do porquê dessa epífise ser tão importante, de ser a primeira a ser construída, e depois, aparentemente, não faz nada. Não faz nada. Aí eu pergunto, em vez de falar, eu vou perguntar a vocês. São as duas glândulas, nós temos várias glândulas, glândula mamária, tem um infinito de glândulas. Mas essas duas que estão no cérebro. Uma é a mestra do corpo. O que será a epífise, a pineal? Se nós somos dois em um, nós temos a matéria, e temos, que é a parte visível, e temos a parte mais visível, material, e temos a parte imaterial, que chamam de espírito, outros chamam de alma, tanto Descartes dizia, tem que ter um maestro, mestre dessa parte. Aí entra a glândula pineal. Por que ela estava atrofiada até os dias de hoje? Por quê? Porque as glândulas, elas são acionadas pela energia do Sol e da Lua. O Sol e a Lua, elas acionam, alimentam, fazem com que a hipófise trabalhe, e a hipófise administra o corpo humano, a matéria. A pineal, a epífise, ela era considerada atrofiada. Por quê? Porque ela não exercia função nenhuma. Por quê? Porque ela estava parada. Daí o racional falar dela, por quê? Porque ela será a comandante, a administradora da nossa parte invisível, a nossa individualidade. Então, como eu estava falando, a hipófise, ela é a comandante do corpo, da matéria, da nossa personalidade. O corpo humano é a pessoa, personalidade. Se nós temos a individualidade,
tem que ter o comando da individualidade, o maestro da individualidade. E o maestro da individualidade é a pineal. É ela que vai administrar e fazer funcionar toda a nossa parte da individualidade. Então ela vai ter que ter uma energia que a faça trabalhar para ela poder comandar. E é justamente a energia que nós vamos adquirir com a leitura do livro. Aí ficam falando a pineal, como é que é? A pineal é o racional materializado em máquina de raciocínio. Gente, para estudar, a gente tem que refletir, porque se a gente só ler, hoje até publiquei uma parábola, né, no Facebook. Eu falei o seguinte: o homem aprende refletindo, aí fala. O papagaio não reflete, aprende e repete. Então ele fala. Mas o homem tem reflexão, o papagaio não tem. Então o homem não é papagaio. Então nós não somos papagaio para ficar repetindo. Nós temos que refletir naquilo que o racional nos ensina. Aquilo que o racional nos ensina, nós temos que repetir. Então a glândula pineal, ela vai começar a administrar a nossa individualidade de acordo com o que você mais lê. Quanto mais você lê, mais ela vai trabalhar, mais administração, mais desenvolvimento vai ter a nossa parte, a nossa individualidade, que está no raciocínio. Até eu tenho um texto aqui interessante, que diz o seguinte, falando sobre o mistério da pineal. O mistério não é recente. Há mais de 2000 anos, a glândula pineal, ou epífise, é tida como a sede da alma. Você vê que ela trabalha com a parte imaterial, a individualidade. Para os praticantes do yoga, a pineal é a Ajna Chakra, ou o terceiro olho. E o terceiro olho é aquele que leva ao conhecimento, é o que vê o conhecimento. O filósofo e matemático francês René Descartes, em carta de 1640, ele afirma que existiria no cérebro uma glândula que seria o local onde a alma se fixaria mais intensamente. Então vocês veem a importância da pineal. Então ela não é nada materializado, você está entendendo? Não tem nada disso. E pare com esse negócio de istmo do mesencéfalo. Ela está no cérebro, no centro do cérebro, ela está no centro, na parte do centro do cérebro, e captando as radiações do Sol e da Lua. Que aí vocês começam a mostrar, por exemplo, voltando aos rapazes, lá eles falaram que nós vivemos na terceira, eles se prenderam à terceira dimensão. A pineal, ela é que faz com que o homem vá tomar conhecimento da quarta dimensão. E a ciência física já está pesquisando a quinta dimensão. E a quinta dimensão, inclusive, os físicos estão falando o seguinte, que o homem vai ter que criar uma energia muito poderosa para romper esse lençol que está entre o universo e o universo paralelo. Olha aí. A quinta dimensão. O homem já está. E ele diz, ninguém consegue ver a quinta dimensão. Então vai ter que fazer um rombo nesse lençol figurado, para que o homem possa ver o universo paralelo. Isso precisa, então, de uma energia muito poderosa. Está aqui no livro dito isso. Energia racional que vai te dar a forma de você ver o mundo racional. Ou seja, o livro já está na quinta dimensão e o pessoal está falando em terceira ainda. Então vamos ler, vamos divulgar esse livro.
e divulgar de uma forma simples. Não vamos criar uma geração de malucos com o livro na mão. Porque o livro ou vai cair no descrédito ou vai virar um pandemônio. Entendeu? Então vamos ser humildes, vamos ser simples. Não custa nada a vocês desse programa convocar alguém que entenda, que conheça, para melhorar a linguagem, para melhorar a mensagem. Se está fazendo propaganda do livro, fale sobre o livro. Que nem a dona Sônia falou. Eu entendi tudo que ela falou e achei que ela falou muito bem. Sem usar nomes rabiscados aí. Por favor. E para terminar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muitos amigos que ficam pedindo, já que eu falei isso, que eu divulgue as fitas que eu tenho, que eu gravei com o velho, na época que o retiro era o sítio da família dele. Já falei isso várias vezes. Então eu vou dizer uma coisa que eu venho falando muito e vocês não perceberam. Mas foi ele que está nessa fita, foi ele que me ensinou. Ele falou para mim o seguinte, o maior, eu não me lembro as palavras reais dele, mas foi mais ou menos isso. O cerne é esse. O maior inimigo do ser humano é o medo. Porque o ser humano medroso, ele não é uma pessoa confiável, por quê? Porque ele é incoerente. Ele por dentro é uma coisa e por fora é outra. Então ele é incoerente. Então você não pode confiar numa pessoa incoerente. Porque uma hora ela está assim, outra hora ela está assada. O velho fala isso. O ser humano é assim. Uma hora pensa por causa do pensamento. Uma hora ele é assim, outra hora ele é assado. E a pessoa que é incoerente, ela está presa, ela não tem liberdade. Ela está presa ao campo, não tem liberdade. E sem liberdade, ninguém se imuniza. Ninguém se imuniza. Está aqui, ó. Imunização racional. Subtítulo do livro. É o estágio fundamental que nós temos que atingir para poder retornar. Então, se você não se imunizar, você nunca sairá desse campo eletromagnético. O próprio verbo está dizendo imunizar, ficar livre, ficar imune, intocado. O campo eletromagnético não tem mais força, não tem mais poder, não tem mais nada sobre você. Então, se você está imunizado, você está livre daqui. E você, para ser imune, você tem que ser livre. E se você não for livre, para ser livre, você tem que ser coerente. A pessoa livre, coerente, ela é por dentro mesmo que é por fora. Ela diz para você, tu é feio porque ela está te achando feio. Ela não vai te achar feio e dizer que tu é bonito. Então, pessoa coerente é a pessoa que não tem medo. Ela não tem medo de dizer o que ela é. Então eu disse isso várias vezes e vocês não percebem, às vezes, as coisas que eu solto e que estão nessas fitas. Eu gostaria de colocar essas fitas para vocês ouvirem, que vocês vão se deliciar eternamente. E outra coisa muito importante, além dessas fitas, são os 4 volumes das obras-primas. Uma aula extraordinária. Agora, não adianta ler a obra-prima se você não refletir. Na semana eu coloquei um teste, ninguém respondeu. Eu coloquei um teste na semana passada. Eu coloquei na internet o seguinte, um texto, que o racional diz assim, acho, está aí a razão da existência do animal racional, e é do mundo assim ser. A razão de tudo ser assim, e do porquê tudo existe.
primeiramente, a razão que deu a causa de tudo isso. Daquilo outro, ou daquilo outro. Ora, aí eu perguntei, o que será que o racional está nos revelando com essa afirmativa? Ninguém respondeu. E os que responderam não passaram nem perto. Aqui é uma coisa muito simples. O racional, vocês têm que... Primeiro, a gente tem que se despir de qualquer vaidade. Toda. Para poder entender que nós não temos o mínimo dos mínimos da inteligência e a sabedoria do racional superior. Então nós temos que ler, reler e refletir em cima do que ele está dizendo. Por quê? Porque o livro não pode ser ensinado literalmente. Porque o homem cresceu se questionando. Se ele não se questionasse, ele estava na caverna até hoje. Vocês vê lá, réplica. Por que tem a obra e depois da obra vem a réplica? Vocês sabem o que é réplica? A réplica é uma resposta que se dá àquilo que contestaram da gente. Então, o racional te deu o livro, você leu. Você naturalmente vai questionar coisas. Por que isso? Por que aquilo? Para poder aprender, você vai questionar. Então você questionando o livro, aí ele vem te dar a réplica. Quer dizer, ele está replicando o seu questionamento para você aprender. E depois vem a tréplica, porque você vai questionar alguma coisa da réplica, você tem a tréplica. Depois o histórico, que é um apanhado de tudo. Quer dizer, então, preste atenção. Refletindo sobre o livro, você vai aprendendo e percebendo que o racional superior te diz a coisa e daqui a pouco ele te esclarece a coisa. E é de uma sutileza tão imensa que você às vezes passa de perceber. Várias vezes ele diz no livro, leia e releia para vocês conhecerem e saberem como é isso. E não adianta perguntar como é aqui, porque se você não conhece isso aí, como é que você quer conhecer aqui? Ele está certo, se a gente não conhece esse mundo aqui, como é que a gente quer conhecer o mundo de lá? É isso? Aí mais adiante ele vem e diz isso. A razão que deu causa a tudo isso. Daquilo daquilo outro. Então aqui ele mostra que além do nosso mundo existem outros mundos. Olha ele dizendo o que tem lá em cima, depois de ter dito que não ia dizer nada, até que a gente tinha que aprender daqui. Essas sutilezas nós temos que estar de olho. Então, se não refletir, não vai aprender, não vai evoluir, não vai desenvolver. Então vamos prestar atenção no que nós estamos falando para o povo. Porque nós podemos cometer uma grave falha, um crime muito grande, porque em vez de fazer propaganda, nós vamos fazer uma contra-propaganda, que não vai ser nada boa para a nossa obra. Ok? Então o que eu queria conversar com vocês é isso. E, meus amigos, melhore esse programa porque eu vou criticar. Não, eu não posso. Eu não posso ver uma coisa que está prejudicando a obra e ficar calado. Omissão é crime. Eu tenho uma gratidão por essa obra extraordinária. Entendeu? Eu tive um relacionamento com o Sr. Manuel de pai e filho, filho e pai. Não é o pai que vocês falam, o pai espiritual, que eu também não sou contra. Como não sou contra, vou voltar a repetir o que eu disse no início, vocês querem ser religiosos, sejam religiosos, mas não botem a cultura no meio da religião de vocês.
Não use a religião como se ela fosse a religião da obra. Não façam isso. Ok? Então, essas coisas que eu quero pedir a você, para esses meus amigos, se for, pega alguém para ajudar. O programa está confuso, está misturado. E não há necessidade de mostrar cultura para falar sobre a cultura nacional. Tá bom? Então, não fique zangado comigo, mas toda vez que eu ver, seja com vocês, seja com qualquer pessoa, vocês, pelo menos, eu tenho certeza que vocês são pessoas de bem, são pessoas bem intencionadas. Não é aqueles charlatões que eu já falei aí, que estão explorando, querendo usar algo. Vocês não. Então, mas toda vez que eu ver qualquer coisa que possa prejudicar a obra, eu vou falar. Com vocês eu falo com carinho. Com os outros, eu meto o cacete mesmo, porque eu não tenho medo. Eu tenho medo de ter medo. Ok? Um abraço, obrigado para vocês e até a próxima. Você sabia falar em cultura nacional. Saúde.